Você está demitida. Saia agora antes que eu chame a polícia. As palavras de Ricardo Fonseca ecoaram pelo salão lotado do Bistrô Mont Blanc. Clarice Oliveira sentiu o chão sumir sob seus pés. Olhares a julgavam. Clientes sussurravam. Colegas desviavam. Acusaram-na de roubar R$6.000. Mas a verdade era outra. Ela devolveu cada centavo, e foi exatamente sua honestidade que a destruiu. Enquanto tirava o avental, humilhada diante de todos, Clarice não sabia que um homem na mesa 9 havia visto tudo e tinha poder para virar o jogo. A vida de Clarice sempre foi uma batalha silenciosa. Aos 42 anos, ela carregava nas costas o peso de ser mãe solo de Miguel. Um garoto de 9 anos, com olhos curiosos e um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. O pai havia sumido antes mesmo do menino completar 2 anos, deixando apenas promessas vazias e contas por pagar. Todos os dias, Clarice acordava às 5 da manhã. O despertador tocava no mesmo horário há 7 anos, desde que conseguira o emprego de garçonete no Bistrô Mont Blanc, um restaurante sofisticado na região nobre da cidade. Era o tipo de lugar onde executivos fechavam contratos milionários enquanto degustavam vinhos importados, onde socialites exibiam joias caras e discutiam suas viagens internacionais. Clarice não pertencia àquele mundo. Ela apenas servia àquele mundo. Seu salário mal cobria o aluguel do apartamento de 2 cômodos na periferia, as despesas com Miguel e o tratamento médico da mãe, Dona Neuza, que lutava contra diabetes e hipertensão. As gorjetas faziam diferença entre ter o que comer ou dormir com fome. Cada real contava. Mas Clarice tinha algo que o dinheiro não comprava: dignidade. Ela criara Miguel com valores sólidos. "Meu filho", dizia sempre enquanto ajudava o menino com a lição de casa à luz fraca da lâmpada da cozinha. "A gente pode não ter muito, mas tem caráter, e isso ninguém tira da gente." Miguel ouvia atento, absorvendo cada palavra como evangelho. No Bistrô Mont Blanc, Clarice era conhecida pela eficiência e discrição. Nunca se atrasava. Nunca reclamava das horas extras, nunca se envolvia em fofocas da cozinha. Seu uniforme estava sempre impecável, mesmo sendo o mesmo de anos atrás, lavado e passado com cuidado todas as noites. Ricardo Fonseca era o dono do restaurante. Um homem de 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com gel em excesso, ternos sempre caros e um ar de superioridade que fazia questão de exibir. Ele não via seus funcionários como pessoas, mas como peças substituíveis de uma engrenagem. Para Ricardo, Clarice era apenas mais uma. Ele mal lembrava o nome dela, mesmo depois de 7 anos. Chamava-a de você ou garçonete, com um tom que deixava claro o desprezo. Não importava quantas vezes ela ficasse até tarde limpando o salão, ou quantos elogios os clientes fizessem sobre seu atendimento. Para ele, ela era invisível, e Ricardo governava o Mont Blanc com punho de ferro. Desconto no salário por qualquer deslize, suspensões arbitrárias, humilhações públicas na frente dos outros funcionários. Ninguém ousava questioná-lo. Todos precisavam daquele emprego tanto quanto Clarice. Naquela terça-feira, Clarice chegou ao trabalho com o corpo dolorido. Havia dormido apenas 4 horas porque Miguel tivera febre durante a madrugada. Mas ela amarrou o avental, forçou um sorriso profissional e começou seu turno. O salão estava moderadamente cheio. Homens de negócios nas mesas do fundo, um casal de idosos perto da janela, algumas mulheres elegantes tomando um café da tarde tardio. Clarice circulava entre as mesas com a bandeja equilibrada, anotando pedidos, servindo pratos, recolhendo louças. Às 16h37, ela se aproximou da mesa 7 para limpar. O cliente havia saído há alguns minutos, deixando algumas notas como gorjeta. Mas quando Clarice começou a recolher os pratos, seu olhar foi atraído por algo embaixo da cadeira.
Uma carteira de couro marrom, elegante e visivelmente cara. Clarice pegou o objeto com cuidado e olhou ao redor. O salão continuava movimentado, ninguém parecia ter notado. Seu coração acelerou levemente. Ela sabia que deveria levar ao achados e perdidos imediatamente, mas a curiosidade a fez abrir apenas para verificar se havia identificação. O que ela viu a fez engolir seco. Dinheiro. Muito dinheiro. Maços de notas de R$ 100 organizados com cuidado. Devia haver pelo menos 5, talvez 6 mil reais ali dentro. Além disso, cartões de crédito, documentos, cartões de visita. Por um instante microscópico, um pensamento atravessou sua mente como um relâmpago indesejado. Aquele dinheiro resolveria tantos problemas. O aluguel atrasado, os remédios de Dona Neuza, o tênis novo que Miguel precisava desesperadamente porque o velho tinha um buraco na sola. Mas foi apenas um instante. Clarice fechou a carteira imediatamente, sentindo vergonha até de ter pensado aquilo. Ela levantou, segurou o objeto com firmeza e caminhou direto para o balcão, onde Ricardo atendia um fornecedor ao telefone. Senhor Fonseca. Ela interrompeu educadamente, esperando ele terminar a ligação. Ricardo a olhou com irritação, fazendo um gesto impaciente para que esperasse. Demorou mais 3 minutos até desligar. O que é? A voz era ácida. Encontrei esta carteira na mesa 7. Tem documentos e dinheiro. Preciso registrar no achados e perdidos. Ricardo pegou a carteira das mãos dela sem cerimônia, abriu e seus olhos brilharam ao ver o conteúdo. Um sorriso de canto de boca apareceu. Deixa comigo, pode voltar ao trabalho. Clarice assentiu e voltou ao salão. Ela não sabia, mas naquele exato momento sua vida estava prestes a desmoronar, e tudo por ter feito exatamente a coisa certa. O resto da tarde transcorreu normalmente. Clarice continuou seu trabalho, atendendo mesas, sorrindo educadamente para clientes exigentes, equilibrando pratos e ignorando o cansaço que penetrava seus ossos. Mas sua mente voltava repetidamente para aquela carteira. Ela se perguntava quem seria o dono. Provavelmente alguém rico, pelo volume de dinheiro. Talvez nem sentisse falta imediatamente. Para pessoas assim, R$ 6.000 podia ser o que gastavam em um jantar. Para Clarice, era 3 meses de aluguel. Mas ela afastava esses pensamentos. Fizer o certo. Sempre fazia o certo. Às 18 horas, durante uma pausa rápida nos fundos do restaurante, Clarice dividiu meio sanduíche com Dona Lourdes, a cozinheira mais antiga do Mont Blanc. Lourdes tinha quase 60 anos, mãos calejadas de décadas fritando, cozinhando e cortando. Você parece preocupada, menina, observou Lourdes, mastigando devagar. Não é nada, Dona Lourdes, só cansaço. Cansaço eu conheço, isso aí é outra coisa. A mulher tinha aquela sabedoria que vem de quem viveu muito e sofreu mais ainda. Clarice suspirou. Achei uma carteira hoje, com muito dinheiro dentro. E devolvi para o seu Ricardo. Lourdes parou de mastigar e olhou para Clarice com uma expressão estranha, algo entre admiração e pena. Você é boa demais para esse mundo, filha. Fiz o que era certo. Eu sei, mas nessa vida, nem sempre fazer o certo é fazer o que é melhor para a gente. Lourdes balançou a cabeça. Aquele homem não merece sua honestidade. Antes que Clarice pudesse responder, a voz áspera de Ricardo ecoou pela cozinha. Oliveira, mesa 12 esperando. Clarice engoliu o último pedaço do sanduíche e voltou correndo ao salão. O turno da noite estava começando. O Mont Blanc ficava mais cheio depois das 19 horas, quando os empresários vinham jantar após o expediente. Clarice estava atendendo a mesa 15, quando percebeu movimento incomum perto da entrada. Um homem na casa dos 50 anos havia entrado. Usava roupas caras, mas discretas, um relógio que Clarice reconheceu de vitrines que nunca poderia entrar. Ele parecia agitado, falando algo com o maître.
O maitre apontou para Ricardo, que estava perto do bar. O homem caminhou direto até ele. Clarice não conseguia ouvir a conversa, mas via os gestos. O homem explicava algo, Ricardo assentia, mexia em alguma coisa embaixo do balcão. E então, com uma expressão de falsa preocupação perfeitamente ensaiada, Ricardo chamou. Oliveira, venha aqui. Agora! O tom fez o estômago de Clarice revirar. Ela deixou a bandeja no aparador e caminhou até eles, sentindo os olhares de outros funcionários e alguns clientes. Sim, senhor. Ricardo segurava a carteira. O homem ao lado dele a observava com uma mistura de expectativa e tensão. Este é o senhor Pacheco. Ele perdeu a carteira aqui hoje à tarde. Ricardo fez uma pausa dramática. Você atendeu a mesa 7, não foi? Sim, senhor, e eu encontrei a carteira. Trouxe para o senhor imediatamente, lembra? Entreguei nas suas mãos. O senhor Pacheco franziu a testa. Ela trouxe? Trouxe, Ricardo confirmou, mas seu tom carregava algo venenoso. Mas quando abri agora, para conferir antes de devolver, percebi que está faltando dinheiro. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Clarice. Como? Eu nem abri direito. Só olhei para ver se tinha identificação e trouxe direto para o senhor. Havia 8.000 reais aqui, disse Pacheco, a voz controlada, mas firme. Eu tinha acabado de sacar do banco. Contei 2 vezes antes de sair. Ricardo abriu a carteira na frente de todos. Tem apenas 2.000 aqui. Isso é mentira. A voz de Clarice saiu mais alta que pretendia. Quando eu achei, tinha no máximo 6.000. Eu vi. Ah, então você admite que abriu e contou o dinheiro? Ricardo arqueou uma sobrancelha, como se tivesse pego Clarice em uma confissão. Eu não contei. Só vi por cima quando abri para ver os documentos. O salão estava em silêncio agora. Todos os olhares fixos naquele pequeno julgamento público. Clarice sentia as lágrimas queimando, mas se recusava a chorar. Não ali, não na frente deles. Senhor Pacheco, Ricardo usou seu tom mais profissional. Lamento profundamente. Vou reembolsá-lo dos 6.000 reais faltantes imediatamente. É o mínimo que posso fazer pela incompetência e desonestidade da minha funcionária. Eu não peguei nada, Clarice quase gritou. Claro que pegou. Ricardo se virou para ela com desprezo total. Achou que não ia ser descoberta? Que eu não verifico essas coisas? Senhor, por favor, olha as câmeras. Tem câmera no salão. Vai mostrar que eu peguei a carteira e trouxe direto para o senhor. Ricardo deu um sorriso frio. As câmeras do salão estão com defeito há 2 semanas. Você sabe disso. Era verdade. Todo mundo sabia. Ricardo prometia consertar, mas nunca consertava nada que não afetasse o lucro dele diretamente. Pacheco observava a cena com desconforto visível. Olha, eu não quero causar problema para ninguém. Não é problema algum, senhor. Ricardo já estava pegando a carteira de volta. Vou providenciar o reembolso e cuidar dessa situação internamente. Internamente? Clarice sentiu o pânico subir pela garganta. O senhor sabe que eu não peguei nada. Ricardo se inclinou ligeiramente, baixando a voz para que apenas Clarice, Pacheco e alguns funcionários próximos ouvissem. Você está demitida, por justa causa. Pode retirar suas coisas do armário e sair agora. Não, senhor, eu preciso desse emprego. Eu tenho um filho, eu não fiz nada de errado. Se sair sem fazer escândalo, não chamo a polícia. Se continuar, vou ter que tomar medidas mais sérias. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Chamar a polícia significaria registro, antecedentes, a impossibilidade de conseguir qualquer outro emprego. Ricardo sabia exatamente onde apertar. Clarice olhou ao redor, buscando apoio, qualquer olhar solidário. Dona Lourdes estava na porta da cozinha, as mãos no rosto, lágrimas nos olhos, mas incapaz de falar. Os outros funcionários desviavam o olhar. Todos tinham contas para pagar. Ninguém podia arriscar ser o próximo. Pacheco parecia desconfortável, mas não disse nada.
Ele já tinha sua carteira de volta e a promessa de reembolso. Para ele, o caso estava resolvido. Com as mãos tremendo, Clarice tirou o avental. Cada movimento parecia irreal, como se estivesse assistindo outra pessoa vivendo aquele pesadelo. Ela caminhou até os fundos, abriu seu armário, pegou sua bolsa gasta e a marmita vazia que trouxera de manhã. Quando voltou para sair, Ricardo ainda estava no salão, conversando normalmente com Pacheco, como se nada tivesse acontecido. Ele nem olhou quando Clarice passou, mas alguém olhou. Na mesa 9, um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos brancos bem cortados, óculos discretos, observava tudo com uma atenção intensa. Ele não havia comido nada do prato à sua frente. Estava ali há mais de 1 hora, apenas bebericando água e observando. Quando Clarice passou, seus olhares se cruzaram por um breve segundo. Havia algo naqueles olhos. Compreensão. Raiva contida. Como se ele soubesse exatamente o que tinha acontecido. Mas Clarice não tinha energia para decifrar olhares de estranhos. Ela só queria sair dali antes de desmoronar completamente. A porta do Mont Blanc fechou atrás dela com um som definitivo. O ar frio da noite bateu em seu rosto. E foi só então, sozinha na calçada, que Clarice permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Ela não tinha ideia de que aquele homem da mesa 9 estava prestes a mudar tudo. Clarice caminhou pelas ruas da cidade como um fantasma. Suas pernas se moviam no automático, levando-a em direção ao ponto de ônibus, enquanto sua mente ainda tentava processar o que havia acabado de acontecer. 7 anos, 7 anos de dedicação, de chegar cedo, de ficar até tarde, de sorrir quando queria chorar, de servir com dignidade, pessoas que mal olhavam para seu rosto, e tudo destruído em 15 minutos. O ônibus estava lotado, como sempre no horário de pico. Clarice se espremeu entre outros trabalhadores exaustos, segurando-se no corrimão, enquanto a realidade começava a penetrar sua consciência anestesiada pelo choque. Demitida por justa causa. Aquelas palavras eram uma sentença de morte profissional. Significava sem aviso prévio, sem direito a seguro-desemprego, sem as verbas rescisórias que ela contava para sobreviver pelos próximos meses. E pior, significava uma mancha em sua carteira de trabalho que tornaria quase impossível conseguir outro emprego. Quem contrataria alguém acusado de roubo? O telefone vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Dona Lourdes. Deus sabe a verdade, filha. Tenha fé. Fé. Clarice quase riu, mas o som saiu como um soluço abafado. Fé em quê? Em um sistema que permitia que homens como Ricardo destruíssem vidas sem consequência? Em uma justiça que nunca existiu para gente como ela? Quando finalmente desceu do ônibus, já era quase 21 horas. O caminho até seu prédio parecia mais longo que o normal. Cada passo pesava toneladas. Como ela diria para Miguel? Como explicaria para um menino de 9 anos que a mãe foi chamada de ladra? Dona Neuza abriu a porta antes mesmo que Clarice terminasse de procurar a chave. A mãe tinha aquela intuição que só décadas de maternidade desenvolvem. O que aconteceu? Seus olhos já estavam marejados. Clarice desmoronou. Ali, nos braços magros, mas fortes de sua mãe, ela finalmente deixou tudo sair. Chorou como não chorava desde o dia em que o pai de Miguel foi embora. Chorou pela injustiça, pela humilhação, pelo medo do amanhã. Mãe, eu não peguei nada. Eu juro por Deus, pela vida do Miguel, eu não peguei. Eu sei, minha filha. Eu sei. E Dona Neuza acariciava seus cabelos como quando Clarice era pequena. Você não tem isso em você. Nunca teve. Elas se sentaram à mesa da pequena cozinha. Clarice contou tudo, cada detalhe doloroso. A carteira, a devolução, a acusação, a humilhação pública, o homem da mesa 9 que observava tudo. Cadê o Miguel? Clarice limpou as lágrimas, tentando se recompor. Dormiu cedo. A febre passou, graças a Deus.
Pelo menos uma bênção. Pelo menos seu filho não haveria assim, quebrada. O que eu vou fazer, mãe? O aluguel vence semana que vem. Seus remédios estão acabando e agora sem emprego, sem nada. A gente dá um jeito. Sempre deu. Mas dessa vez é diferente. Eu fui acusada de roubo. Quem vai me contratar agora? Dona Neuza segurou as mãos da filha com firmeza. Escuta bem o que vou te dizer. Você é uma mulher honesta, uma mãe guerreira, uma filha dedicada. Isso ninguém tira de você. Nenhum homem de terno caro, nenhuma acusação falsa, nenhuma injustiça consegue tirar quem você realmente é. Clarice queria acreditar naquelas palavras, mas o desespero era uma pedra em seu peito. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou deitada no sofá-cama da sala, olhando para o teto rachado, calculando e recalculando contas que não fechavam de jeito nenhum. Tinha exatamente 847 zais na conta. O aluguel era 950. Os remédios da mãe, 320. Comida para o mês, pelo menos 400. Luz, água, gás. A matemática da miséria não perdoava. Ela pensou em pedir emprestado, mas de quem? Não tinha família além da mãe e do filho. As amigas que tinha eram tão pobres quanto ela. E depois do que aconteceu, quem acreditaria nela? Na manhã seguinte, Clarice acordou com Miguel pulando em cima dela. Mãe, mãe, acorda! O menino estava claramente melhor, cheio de energia. Bom dia, meu amor. Ela forçou um sorriso, puxando-o para um abraço apertado. Por que você está em casa? Não tinha que trabalhar hoje? A pergunta inocente foi como uma facada. Clarice respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Meu filho, senta aqui comigo. Preciso conversar com você. Miguel sentou, de repente sério. Crianças pobres crescem rápido demais, aprendem cedo demais a ler preocupação nos olhos das mães. Aconteceu uma coisa no trabalho da mãe, uma coisa injusta. Ela segurou as mãozinhas dele. Alguém perdeu uma carteira, eu devolvi, mas me acusaram de ter pegado dinheiro que não peguei. Mas você não pegou, né, mãe? Não, meu amor. Nunca. A mãe não pegaria nada que não é nosso. Você sabe disso. Então por que te acusaram? Como explicar para uma criança que o mundo não é justo? Que existem pessoas que mentem, que usam poder para destruir os fracos? Às vezes, meu filho, pessoas más fazem coisas más, e a gente não consegue provar a verdade na hora. Miguel ficou em silêncio por um momento processando. Então, com uma seriedade que partiu o coração de Clarice, ele disse: Você sempre me ensinou que fazer o certo é o mais importante, mesmo quando ninguém está vendo. Você fez o certo, mãe. Clarice puxou o filho para seus braços, lutando contra as lágrimas. Obrigada, meu amor. Obrigada. A gente vai ficar bem? Ela queria dizer sim. Queria prometer que tudo ficaria bem, mas não conseguia mentir para ele. A gente vai lutar, meu filho. Juntos, como sempre. Nos dias seguintes, Clarice iniciou uma via crucis humilhante. Ela imprimiu currículos na lan house da esquina, gastando os últimos reais em impressões. Bateu de porta em porta em restaurantes, lanchonetes, padarias, mas a notícia já havia se espalhado. Ricardo se certificara disso. O círculo de restaurantes da cidade era pequeno e donos de estabelecimento conversavam entre si. Desculpa, não temos vagas. Vamos guardar seu currículo. Não, você não é aquela que foi demitida do Mont Blanc por roubo? A última pergunta veio de um gerente de rede de fast food. Ele nem tentou disfarçar o desdém. Foi uma acusação falsa. Eu não... Olha, não quero me meter nisso. Boa sorte em outro lugar. Clarice saiu daquele estabelecimento com a certeza de que encontrar trabalho seria impossível. Ricardo não só a havia demitido, ele havia destruído sua reputação, sua credibilidade, seu futuro. E o pior, ele sabia exatamente o que estava fazendo. De volta ao Mont Blanc, Ricardo Fonseca estava em seu escritório, contando as notas que havia reembolsado ao senhor Pacheco.
Na verdade, ele havia tirado do próprio caixa apenas R$ 2.000. Os 6.000 que faltavam nunca existiram. Pacheco tinha deixado a carteira com 8.000, sim, mas Ricardo, ao conferir enquanto Clarice trabalhava, havia guardado 6.000 para si. Quando Pacheco voltou, foi simples culpar a funcionária pobre e desesperada. Quem acreditaria nela contra a palavra dele? E o melhor, ele se livrou de uma funcionária que estava pedindo aumento. 2 coelhos, uma cajadada. Ricardo acendeu um charuto caro, soprou a fumaça e sorriu. Para ele era apenas mais um dia de negócios. Ele não imaginava que sua ganância tinha sido testemunhada por alguém que não aceitaria aquilo calado. 15 dias depois da demissão, a realidade havia se tornado um pesadelo sem fim. Clarice estava sentada à mesa da cozinha, cercada por contas atrasadas. Envelope vermelho sobre envelope vermelho. Avisos de corte de energia. Segunda notificação de despejo. Cartas de cobrança com letras garrafais ameaçando ação judicial. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Suas mãos tremiam enquanto segurava a caneta, tentando calcular pela 1000ª vez como fazer o impossível. Transformar 847 Giles em milagre suficiente para sobreviver. O aluguel estava 2 meses atrasado. O proprietário, seu Valdir, havia sido paciente no primeiro mês. Sei que você é boa pagadora, Clarice, mas tenho minhas contas também. No segundo mês, a paciência acabou. Agora ela tinha até sexta-feira para pagar ou sair. Dona Neuza estava racionando os remédios da pressão, tomando um dia sim, outro não. Tô bem, filha, não precisa se preocupar comigo. Mas Clarice via as mãos inchadas, via a falta de ar cada vez mais frequente. Sabia que não tomar os remédios corretamente poderia matar sua mãe. E Miguel, Deus, Miguel. O menino havia parado de pedir lanche na escola. Dizia que não estava com fome, mas Clarice sabia a verdade. Ele ouvia as conversas sussurradas à noite, via as lágrimas que ela tentava esconder. E aquele menino de 9 anos estava tentando ajudar da única forma que sabia, não sendo um peso. Isso partia Clarice mais do que qualquer coisa. Na semana anterior, ela havia penhorado sua aliança de casamento. A mesma aliança que um dia simbolizou esperança, agora valia apenas R$ 180 nas mãos do penhorista. Ela usou o dinheiro para comprar comida e um remédio urgente para a mãe. Seus outros pertences de valor já haviam ido embora. O celular mais novo virou um modelo básico. O liquidificador que ganhou de presente foi vendido para uma vizinha. O único par de sapatos bons que tinha foi para um brechó por R$ 35. Clarice havia se inscrito em agências de emprego, sites de vagas, grupos de WhatsApp. Enviou currículos para dezenas de lugares. Alguns nem responderam. Outros, quando descobriam sobre o incidente no Mont Blanc, inventavam desculpas. Você tem experiência, mas estamos buscando um perfil diferente. No momento, as vagas foram preenchidas. Vamos manter seu currículo em nosso banco de dados. Mentiras educadas que significavam a mesma coisa. Porta fechada. Ela tentou trabalhos informais, faxinas, cuidar de crianças, qualquer coisa. Mas até isso era difícil sem referências. E as poucas oportunidades que apareciam pagavam tão pouco que mal cobria o transporte. Uma tarde, Clarice estava voltando de mais uma entrevista frustrada quando viu uma cena que a fez parar no meio da calçada. Na vitrine de uma loja de brinquedos, havia um tênis infantil em promoção, azul com detalhes brancos, exatamente do tamanho de Miguel. Exatamente do tipo que ele sonhava ter. Custava R$ 89,90. Clarice ficou ali parada, olhando aquele tênis como se fosse um objeto inalcançável em outro planeta. R$ 89,90. Uma eternidade de distância. Miguel estava usando um tênis 3 números menor, com fita adesiva tampando o buraco. Ele reclamava que doía, mas dizia: "Tá bom assim, mãe", quando via a expressão dela.
As lágrimas vieram ali mesmo, no meio da rua, na frente da vitrine brilhante cheia de coisas que ela nunca poderia dar ao filho. "Tá tudo bem, moça?" Uma senhora idosa tocou seu braço com gentileza. Clarice limpou o rosto rapidamente, envergonhada. "Tá sim, obrigada." Mas não estava. Nada estava bem. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir por causa da fome. Eles haviam comido apenas arroz com ovo no jantar. Não havia mais nada na despensa. O leite havia acabado há 3 dias, o pão há 2. Clarice ouviu o estômago do filho roncando através da parede fina. Cada ronco era uma punhalada em seu coração. Ela se levantou, foi até a cozinha e abriu o armário pela 5ª vez, como se algo pudesse ter aparecido magicamente. Nada. Apenas 2 xícaras de arroz cru e 3 ovos. Ela pegou os ovos, fez 2 mexidos e levou para Miguel no quarto. "Mãe, você não vai comer?" "Já comi, meu amor. Isso é só para você." Outra mentira. A 3ª refeição dela naquele dia foi um café preto e um pedaço de pão duro. Miguel comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse um banquete. E Clarice assistia, sorrindo para não chorar. Na manhã seguinte, Dona Neuza teve uma crise de hipertensão. A pressão subiu perigosamente. Ela ficou pálida, suando frio, com dor no peito. Mãe, aguenta!" Clarice segurou a mãe, desesperada. "Vou chamar a ambulância." Não chama não, filha. Hospital custa caro, vai passar." "Não vai passar, a senhora precisa de médico." Mas Dona Neuza estava certa. Ambulância custava caro. Hospital particular era impensável. E o posto de saúde mais próximo estava a quilômetros, com filas de horas. Clarice fez o que pôde. Deitou a mãe, colocou panos frios, tentou acalmá-la. Após 20 minutos de angústia, a pressão começou a ceder. A crise passou. Mas foi um aviso. Um aviso claro de que sem os remédios corretos, a próxima crise poderia ser fatal. Naquela tarde, algo dentro de Clarice quebrou definitivamente. Ela estava na fila do banco, tentando negociar mais prazo em uma dívida, quando viu Ricardo Fonseca saindo de uma agência de carros de luxo do outro lado da rua. Ele ria ao telefone, despreocupado, entrando em um carro importado reluzente. A vida dele seguia perfeitamente, sem consequências, sem remorso. Enquanto ela, que havia feito a coisa certa, estava morrendo aos poucos. Clarice sentiu uma raiva tão profunda que chegou a sentir gosto de metal na boca. Raiva de Ricardo, raiva do mundo, raiva de Deus por permitir tanta injustiça. Ela saiu da fila do banco sem completar o atendimento. Caminhou sem destino pelas ruas, os pensamentos girando em espiral autodestrutiva. Talvez devesse ter pego o dinheiro. Talvez honestidade fosse luxo para quem podia pagar. Talvez o mundo realmente punisse os bons e recompensasse os maus. Quando finalmente voltou para casa, já era noite. Miguel e Dona Neuza estavam comendo o último arroz que restava. "Conseguiu alguma coisa, filha?" A esperança nos olhos da mãe era quase insuportável. "Não hoje, mãe, mas amanhã eu tento de novo." Sempre amanhã. Sempre tentando. Sempre falhando. Mais tarde, já com Miguel dormindo, Clarice sentou no chão do banheiro minúsculo com a cabeça entre as mãos. Ela estava no fundo do poço. Sem comida, sem dinheiro, sem esperança, sem saída. Pela primeira vez na vida, ela considerou desistir. Simplesmente desistir de tudo. Foi nesse momento que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Clarice hesitou, mas atendeu. "Alô? Dona Clarice Oliveira?" Era uma voz masculina, educada, séria. "Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Alberto Mendonça. Sou advogado. Preciso falar com a senhora sobre o incidente no bistrô Mont Blanc." O coração de Clarice disparou. Polícia? Processo? Ricardo estava movendo ação contra ela? Eu não fiz nada de errado. Eu sei, Dona Clarice." A voz era gentil. "E é exatamente por isso que estou ligando.
Alguém que testemunhou tudo quer ajudá-la. Podemos marcar um encontro amanhã? Clarice não sabia se ria ou chorava. Não sabia se era real ou se sua mente estava pregando peças. Quem quer me ajudar? Tudo será explicado amanhã. A senhora pode estar no escritório às 14 horas. Fica na Rua das Acácias, 847. Clarice anotou o endereço com mãos trêmulas. Depois que desligou, ficou ali parada, segurando o papel, sem acreditar. Seria uma armadilha? Mais humilhação? Ou seria finalmente a justiça que ela implorava? Ela não tinha mais nada a perder. Estaria lá. Clarice chegou ao endereço às 13h45. 15 minutos de antecedência, como sempre fazia em compromissos importantes. Mesmo destruída por dentro, alguns hábitos permaneciam. O prédio era imponente. Vidro e aço, com um porteiro uniformizado e um saguão de mármore que refletia a luz como espelho. Clarice olhou para suas roupas simples, os sapatos gastos, e sentiu-se completamente deslocada. Posso ajudar? O porteiro foi educado, mas ela notou o olhar de avaliação. Tenho reunião com o Dr. Alberto Mendonça, 14º andar. Ele conferiu uma lista. Nome? Clarice Oliveira. Está confirmado. Elevador à esquerda. O elevador era espelhado. Clarice evitou olhar para o próprio reflexo. Não queria ver o que havia se tornado. Uma mulher de 42 anos que parecia ter 60, olhos fundos, rosto marcado pela insônia e pelo desespero. O 14º andar abriu para um corredor elegante. Porta de madeira escura com placa dourada. Mendonça em Associados, Advocacia Empresarial. Clarice respirou fundo e tocou a campainha. Uma secretária jovem, toda eficiência e simpatia, a recebeu. Dona Clarice, o doutor está esperando. Por favor, acompanhe-me. Elas atravessaram um corredor com quadros caros nas paredes até uma sala de reuniões ampla. E lá, sentado à mesa, estava ele, o homem da mesa 9. Clarice o reconheceu imediatamente. Os cabelos brancos bem cortados, os óculos discretos, aquele olhar que parecia enxergar através das pessoas. Ele estava de pé, esperando. Ao seu lado, um homem mais jovem, cerca de 40 anos, de terno impecável, o Dr. Alberto. Dona Clarice, seja bem-vinda. Por favor, sente-se. O advogado indicou uma cadeira. Este é o senhor Armando Silveira. O homem estendeu a mão. O aperto era firme, mas gentil. É um prazer, Dona Clarice. Sinto muito pelo que a senhora passou. A voz era a mesma que ela tinha ouvido naquela noite no restaurante, apenas observando. Clarice apertou a mão dele, completamente perdida. Eu não entendo. O senhor estava lá, no restaurante. Estava. Armando sentou-se, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. E vi tudo. Clarice sentou-se lentamente, o coração batendo acelerado. Viu o quê? Vi a senhora encontrar a carteira. Vi a senhora levá-la diretamente para o Ricardo Fonseca. E vi o que ele fez depois. Mas como? Ele disse que as câmeras estavam quebradas. As câmeras do salão estavam quebradas. Armando pegou um tablet e deslizou alguns arquivos. Mas a mesa 9 tinha ângulo perfeito para o balcão, e eu tenho o hábito de gravar conversas de negócios. Ele virou o tablet para ela. Na tela, um vídeo. A imagem não era perfeita, mas era clara o suficiente. Clarice na mesa 7, pegando a carteira, indo direto até Ricardo. A entrega. Ricardo abrindo, os olhos brilhando. E então, quando Clarice voltou ao trabalho, Ricardo abrindo a carteira novamente, retirando maços de dinheiro e colocando no bolso do paletó. Clarice levou a mão à boca. Ele roubou e me culpou. Exatamente. Armando pausou o vídeo. Calculei que ele pegou cerca de R$6.000. Quando o dono voltou, Ricardo já tinha preparado a armadilha perfeita. As lágrimas começaram a cair. Todas as semanas de humilhação, de desespero, de fome, de querer desistir. E agora havia prova. Prova real de sua inocência. Por que o senhor não falou nada na hora? A voz de Clarice saiu embargada. Armando suspirou.
Acredite, eu quis muito, mas naquele momento não sabia ainda quem era Ricardo Fonseca. Não sabia até onde ele iria. Achei que talvez fosse apenas tirá-la do turno, dar uma bronca. Quando percebi que ele estava te demitindo por justa causa e destruindo sua reputação, já era tarde. Você já tinha saído. Então o senhor me seguiu? Não, mas pedi que meus advogados te encontrassem. Dr. Alberto aqui trabalhou rapidamente. Ele olhou para o advogado, que assentiu. Fizemos uma investigação discreta sobre Ricardo Fonseca nos últimos 15 dias, explicou Alberto, e descobrimos coisas muito interessantes. Ele abriu uma pasta e colocou documentos na mesa. Clarice tentou ler, mas as lágrimas embaçavam tudo. Ricardo Fonseca tem um histórico, continuou o advogado. 3 processos trabalhistas nos últimos 5 anos, todos por demissões irregulares. 2 foram resolvidos com acordos extrajudiciais, mediante pagamento de quantias consideráveis. Ele silenciou as vítimas. Encontramos também registros de outras perdas misteriosas no restaurante, acrescentou Armando. Objetos de clientes que sumiram. Dinheiro de gorjetas que nunca chegou aos funcionários. Ele tem um padrão. Clarice mal conseguia processar tudo. Mas por quê? Por que o senhor está fazendo isso por mim? O senhor nem me conhece. Armando tirou os óculos e limpou com um lenço, os olhos subitamente cansados. Há 40 anos, dona Clarice. Eu era um jovem contador em uma empresa grande. Descobri que meu chefe estava desviando dinheiro do fundo de pensão dos funcionários. Denunciei. Ele fez uma pausa, a memória claramente dolorosa. Ele me demitiu. Disse que eu é que estava roubando. Destruiu minha reputação. Passei 2 anos sem conseguir emprego, com esposa e filho pequeno para sustentar. Quase perdi tudo. Armando voltou a colocar os óculos. Mas um dia, um auditor independente decidiu investigar por conta própria. Descobriu a verdade. Meu chefe foi preso. E eu fui reabilitado. Clarice estava hipnotizada pela história. Aquele auditor não tinha motivo para me ajudar, não me conhecia, mas ele acreditava em justiça, e foi a ação dele que me salvou. Armando se inclinou para frente. Eu jurei que se um dia tivesse condições, faria o mesmo por alguém. Seria aquele auditor para outra pessoa. Reconstruí minha vida. Abri minha própria empresa de consultoria financeira. Prosperei e nunca esqueci o que é ser julgado injustamente por quem tem poder. Clarice estava chorando abertamente agora. Não de tristeza, mas de alívio tão profundo que doía. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Armando sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno e caloroso. Mas precisa me deixar ajudar. O Dr. Alberto vai mover uma ação contra Ricardo Fonseca. Vamos processá-lo por difamação, demissão irregular, apropriação indébita e danos morais. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Você não vai pagar nada. Isso é pro bono. Minha contribuição para um mundo um pouco menos injusto. Alberto abriu outra pasta. Além disso, já contatei a Delegacia Regional do Trabalho. Com as provas que temos, Ricardo enfrentará uma fiscalização completa. Os outros funcionários poderão testemunhar sem medo de retaliação. E tem mais, disse Armando. Minha empresa está expandindo. Precisamos de uma coordenadora para nosso setor de hospitalidade corporativa. Alguém com experiência em atendimento que entenda de excelência no serviço. Alguém honesto. Clarice o encarou sem acreditar. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou. Salário 3 vezes o que você ganhava no Mont Blanc. Benefícios completos. Plano de saúde para você e seus dependentes. Ele empurrou um contrato pela mesa. Se quiser, pode começar na próxima segunda-feira. O mundo de Clarice parou de girar. Tudo que ela havia perdido, tudo que havia implorado a Deus nos últimos 15 dias, estava ali, na mesa, real e tangível. Sua voz falhou. Eu aceito. Deus, eu aceito. Ótimo.
Armando levantou-se e estendeu a mão novamente. Bem-vinda à equipe, Clarice. Quando ela saiu daquele escritório 2 horas depois, tinha um contrato assinado, um adiantamento de salário que cobriria todas as dívidas e algo que não tinha há semanas: esperança. No táxi que Armando insistiu em pagar, ela ligou para a mãe. Mãe, você não vai acreditar. E pela primeira vez em muito tempo, Dona Neuza ouviu alegria na voz da filha. A maré estava virando. E Ricardo Fonseca ainda não sabia o tsunami que estava prestes a atingi-lo. 3 semanas depois, Ricardo Fonseca estava em seu escritório no Mont Blanc, revisando as contas do mês com satisfação. Os lucros estavam excelentes. Sem Clarice e seu pedido irritante de aumento, ele havia contratado 2 garçonetes mais jovens por metade do salário. Negócio perfeito. Ele acendeu seu charuto importado quando a secretária bateu na porta, o rosto pálido. Senhor Fonseca, tem uns homens aqui, da Delegacia Regional do Trabalho, e tem advogados também, e tem imprensa lá fora. O charuto quase caiu de sua boca. O quê? Antes que pudesse reagir, 5 homens entraram no escritório. 3 fiscais do trabalho, 2 advogados. Um deles era o Dr. Alberto. Ricardo Fonseca, o fiscal principal, um homem sisudo com prancheta, foi direto ao ponto. Temos um mandado de fiscalização completa de seu estabelecimento. Precisamos de todos os registros trabalhistas dos últimos 5 anos, olerites, livro-ponto, contratos. Isso é absurdo. Vocês não podem simplesmente invadir minha propriedade. Não estamos invadindo, temos ordem judicial. O fiscal colocou o documento na mesa. E baseado em denúncias graves de irregularidades trabalhistas, apropriação indébita e difamação. Dr. Alberto deu um passo à frente. Senhor Fonseca, represento Clarice Oliveira, a senhora que o senhor demitiu injustamente há 1 mês, acusando-a falsamente de roubo. Ricardo sentiu o sangue gelar. Aquela funcionária roubou dinheiro de um cliente. Eu apenas... O senhor fez muito mais que isso. Alberto abriu sua pasta e colocou um tablet na mesa, o vídeo já rodando. Reconhece isso? Na tela, as imagens eram cristalinas. Clarice entregando a carteira, Ricardo pegando o dinheiro para si. Toda a sequência incriminadora. O rosto de Ricardo passou do vermelho ao branco em segundos. Onde conseguiram isso? Um cliente que testemunhou tudo, Armando Silveira, empresário respeitado que gravou toda a interação. Alberto pausou o vídeo no exato momento em que Ricardo colocava o dinheiro no bolso. Apropriação indébita, Sr. Fonseca, crime previsto no artigo 168 do Código Penal. Além disso, continuou um dos fiscais, já conversamos com 8 ex-funcionários seu. Todos relataram irregularidades. Horas extras não pagas, férias negadas, descontos ilegais, assédio moral. Isso é uma conspiração. É a verdade. Dona Lourdes apareceu na porta, acompanhada de outros 4 funcionários do restaurante, todos tremendo de nervosismo, mas firmes. Eu trabalho aqui há 12 anos. Vi o senhor fazer isso com outras pessoas, mas dessa vez foi longe demais. A Clarice não merecia. Você está despedida, Ricardo gritou. Não está. O fiscal foi categórico. Qualquer retaliação contra testemunhas será considerada crime adicional. E sugiro que controle seu tom, Sr. Fonseca. Sua situação já é grave o suficiente. A porta do restaurante se abriu e mais gente entrou. Repórteres de 2 canais de TV locais, câmeras ligadas. A secretária havia tentado impedi-los, mas a notícia já havia vazado. Uma denúncia anônima sobre o caso alcançou a imprensa. Senhor Fonseca! Um repórter enfiou o microfone na direção dele. É verdade que o senhor roubou dinheiro de um cliente e culpou uma funcionária inocente? Saiam daqui, saiam do meu restaurante. Mas os repórteres não saíram.
Eles filmaram os fiscais recolhendo documentos, filmaram os funcionários dando depoimentos, filmaram Ricardo perdendo completamente a compostura. Dr. Alberto se aproximou. Senhor Fonseca, vim entregar pessoalmente a notificação da ação judicial. Dona Clarice está processando o senhor por danos morais no valor de 500 mil lidlares, além de todas as verbas rescisórias devidas. E o senhor Pacheco, dono da carteira, ao saber a verdade, também está movendo ação contra o senhor por apropriação indébita. Ricardo segurou a notificação com mãos trêmulas. Seu mundo, construído sobre mentiras e exploração, estava desmoronando na frente de seus olhos. Além disso, o fiscal continuou, este estabelecimento está sendo autuado por múltiplas infrações trabalhistas. As multas somam 280 mil réis e há grande possibilidade de interdição temporária até regularização completa. Do lado de fora, uma pequena multidão começava a se formar. Clientes regulares que haviam visto as notícias, curiosos. E entre eles, no meio da calçada, estava Clarice. Ela não entrou, não precisava. Apenas ficou ali, de pé, com a cabeça erguida, observando o império de Ricardo desmoronar. Armando estava ao seu lado. Como se sente? Não sei ao certo, Clarice respondeu honestamente. Não sinto alegria, não sinto vingança, só alívio. É o suficiente. Dentro do restaurante, Ricardo foi escoltado pelos fiscais para prestar mais esclarecimentos. Suas costas curvadas, seu terno amarrotado, o charuto esquecido ainda queimando no cinzeiro. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Dona Lourdes saiu pela porta dos fundos e viu Clarice. As duas mulheres se abraçaram e choraram. Obrigada por ter coragem de falar, disse Clarice. Você me inspirou, filha. Você e sua honestidade. Nos dias seguintes, a história explodiu. Jornais locais publicaram a matéria. Redes sociais compartilharam o vídeo. O Mont Blanc perdeu 70% dos clientes em uma semana. A reputação de Ricardo estava destruída da mesma forma que ele havia tentado destruir a de Clarice. O processo judicial foi rápido. Com as provas em vídeo e os depoimentos de múltiplas testemunhas, não havia defesa possível. Ricardo foi condenado a pagar todas as verbas rescisórias de Clarice, uma indenização por danos morais de 400 mil e devolver os 6 mil reais ao senhor Pacheco com juros e correção. Ele também enfrentou um processo criminal por apropriação indébita, que resultaria em prestação de serviços comunitários e registro criminal. O Mont Blanc foi interditado por 3 meses. Quando reabriu, Ricardo havia sido forçado pelos sócios a vender sua parte e sair da administração. Seu nome virou sinônimo de desonestidade nos círculos empresariais da cidade. Justiça finalmente havia sido feita. 6 meses depois, Clarice estava em seu escritório no 20º andar do edifício corporativo de Armando Silveira. Sua mesa era organizada, com fotos de Miguel e Dona Neuza em porta-retratos elegantes. Pela janela, ela tinha vista para a cidade inteira, incluindo ironicamente o prédio onde ficava o antigo Mont Blanc. Ela usava um conjunto social discreto, mas elegante. Seu cabelo estava bem cuidado. Os olhos, que antes carregavam apenas cansaço, agora brilhavam com propósito. Não era mais a mulher quebrada que havia sido. Era alguém reconstruído, mais forte nas cicatrizes. Um toque na porta. Clarice, tem alguém aqui para te ver. Era Miguel, mas não o Miguel magro e preocupado de meses atrás. Este Miguel tinha o rosto corado, usava o uniforme novo da escola particular onde agora estudava com bolsa integral que Armando havia arranjado. E no pé, aquele tênis azul com detalhes brancos que ela nunca esquecera na vitrine. Mãe, vim almoçar com você! Ele correu e a abraçou. Meu amor, que surpresa boa! Clarice o apertou forte, sentindo aquele cheiro de sabonete infantil e felicidade. A vovó mandou isso.
Ele entregou uma marmita. Ela fez aquela comida que você gosta. Dona Neuza estava bem. Os remédios em dia, acompanhamento médico regular pelo plano de saúde, até fisioterapia. Ela havia engordado alguns quilos e voltado a sorrir. Minha filha voltou a viver, ela dizia sempre. Clarice e Miguel almoçaram juntos na copa da empresa, rindo, conversando sobre a escola, sobre os amigos novos dele, sobre o futuro, um futuro que agora parecia possível. Mãe, Miguel disse de repente, ficando sério, lembra quando você me disse que fazer o certo era o mais importante? Lembro. Você estava certa, mesmo quando foi difícil, mesmo quando ninguém acreditou. Você estava certa. Clarice sentiu as lágrimas chegarem, mas eram lágrimas boas. Obrigada, meu filho, por nunca ter duvidado de mim. Nunca vou duvidar. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. À tarde, Clarice teve uma reunião com Armando para discutir a expansão do setor de hospitalidade. Ela havia provado ser excepcional no trabalho, trazendo toda a sua experiência e, mais importante, sua humanidade. Clientes elogiavam o atendimento. A equipe a respeitava. Ela não apenas coordenava, ela inspirava. Clarice, Armando disse ao final da reunião, quero que saiba que sua promoção a gerente regional foi aprovada. Parabéns. Senhor Armando, eu não sei como agradecer por tudo. Agradeça continuando a ser quem você é. Honesta, dedicada, humana. Ele sorriu. Você sabe, aquele dia no Mont Blanc mudou minha vida também. Como assim? Me lembrou por que comecei tudo isso. Por que construí essa empresa. Não foi só pelo dinheiro. Foi para criar algo que tivesse valores. E você me mostrou que esses valores ainda existem. Clarice saiu do escritório dele com o coração cheio. No elevador, ela encontrou Dona Lourdes, que agora também trabalhava na empresa como coordenadora do refeitório corporativo. Armando havia contratado todos os funcionários do Mont Blanc que quiseram sair após a interdição. E aí, chefe, Lourdes brincou. Para com isso. Clarice riu. Você sabe que eu nunca vou ser sua chefe. É sim, e eu não podia estar mais orgulhosa. Naquela noite, Clarice passou na padaria que ficava perto de casa, a mesma onde, meses atrás, ela havia pedido fiado um pão porque não tinha dinheiro. Seu Joaquim, o dono, a cumprimentou com um sorriso enorme. Dona Clarice, que bom te ver. Soube que as coisas melhoraram. Melhoraram, seu Joaquim, e vim pagar aquela dívida do pão. Ah, deixa isso pra lá. Era só um pão. Não era só um pão. Era dignidade quando eu não tinha mais nada. Ela colocou o dinheiro no balcão. E quero pagar o pão de mais 5 famílias que precisarem. Pode anotar na minha conta? Os olhos de seu Joaquim encheram de lágrimas. Pode deixar, minha filha. Deus abençoe você. Em casa, Dona Neuza havia preparado um jantar especial. A mesa, que por tanto tempo esteve vazia, agora tinha comida de verdade. Arroz, feijão, bife, salada, até sobremesa. Os 3 sentaram juntos. Miguel disse a oração que Clarice lhe ensinara desde pequeno. Obrigado, Deus, pela comida, pela família e por nos proteger sempre. Amém, disseram todos. Durante o jantar, Miguel contou sobre a aula de história, sobre o amigo novo que fez, sobre o passeio da escola para o museu. Coisas simples, coisas normais, coisas que antes pareciam um luxo impossível. Depois, quando Miguel já estava dormindo, Clarice e Dona Neuza ficaram na salinha tomando chá. Minha filha, você salvou essa família. Não, mãe, o senhor Armando salvou. Ele ajudou. Mas quem salvou foi você, sua honestidade, sua coragem, sua recusa em se tornar o que o mundo tentou fazer de você. Clarice olhou pela janela. Lá embaixo, a cidade brilhava. Em algum lugar, Ricardo Fonseca provavelmente estava tentando reconstruir uma vida destruída pelas próprias escolhas. Ela não sentia ódio, não sentia vingança, apenas uma paz profunda de quem fez o certo
e foi recompensada. Sabe o que aprendi, mãe? Clarice disse suavemente, que a honestidade tem um preço, às vezes um preço muito alto. Mas a desonestidade tem um preço maior ainda, e no final você tem que conseguir olhar no espelho e reconhecer quem está ali. E quem você vê quando olha no espelho agora? Clarice pensou por um momento. Uma sobrevivente, uma vencedora, uma mãe que pode olhar para o filho e dizer: eu nunca desisti de quem eu sou. Naquela noite, Clarice dormiu em paz. Pela primeira vez em muito tempo, não teve pesadelos de desespero. Sonhou com Miguel formando na faculdade. Sonhou com Dona Neuza saudável e feliz. Sonhou com um futuro que não era mais uma fantasia distante, mas uma possibilidade real. A carteira que ela devolveu naquela terça-feira havia custado tudo, mas também havia dado tudo de volta, multiplicado. Porque integridade não é sobre o que você ganha, é sobre quem você é quando ninguém está olhando. E alguém sempre está olhando. Às vezes, essa pessoa tem o poder de mudar sua vida. E às vezes, como descobriu Armando há 40 anos e Clarice há 6 meses, você é essa pessoa para outra alma perdida. A justiça pode demorar. Pode parecer que nunca chegará. Mas quando chega, ela restaura mais do que as perdas materiais. Ela restaura a fé na humanidade. E isso, no final, vale mais do que qualquer fortuna. Se essa história te lembrou que fazer o certo dói, mas salva. Respira. A virada da Clarice prova que caráter paga juros. Agora é sua vez. Deixe um like para mais histórias de justiça e comenta aqui embaixo qual foi o momento que te arrepiou. Seu comentário ajuda o vídeo chegar até mais gente. Bora fortalecer quem escolhe a honestidade? Inscreva-se e compartilhe com quem precisa desse empurrão hoje. Obrigado.